Primeiro, quando a gente chama alguém, o Espírito Santo fala com a pessoa também. Aí tem gente que ouve a voz do Espírito Santo e faz assim, ó. Mas quando Deus chama, não tem jeito. Amém, ó? Amém. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês podem ver, eu estou treinando, né? Eu quero agradecer todo o coração ao meu pastor, né, ao pastor Jorge, por essa confiança em Deus, esta tão grande confiança, porque pregar é uma missão muito grande, né? Louvado seja Deus, mas nosso Deus é bom. Eu quero dizer para vocês, você é corajosa, viu? Você é corajosa, dizendo. Eu acho que eu não teria essa coragem sua, não. Deus continue te abençoando ricamente. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos que amaram o Senhor. Amém. Glória a Deus, é Pai. Toma a direção, Pai, porque a palavra é tua, conforme o Ele é teu, louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Mas é muito de missão, né? Nós vamos falar sobre mulheres na missão, mulheres em missão. Louvado seja Deus. Como nós ouvimos ontem, né, o pastor falou, ontem foi uma noite, né? Final de tarde, noite abençoada, louvado seja Deus. Uma palestra maravilhosa, glória a Deus, aleluia. Falou muito aos nossos corações. O pastor falar que não veio, né? Teve alimento de sobra, com uma bênção para a glória do Senhor. E nós somos o que, irmãs? Fazenda. Nós, mulheres, somos fazenda. Louvado seja Deus. Fazenda produz. Fazenda tem gado de leite, gado de corte. Né? Fazenda produz muito milho, muita soja. Fazenda produz. Então nós somos fazenda. Louvado seja Deus. Criada pelo nosso Deus para produzir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos aqui falar das mulheres. Nós somos mulheres, né? Que estamos em todas as áreas, né? Cuidando da esposa, do esposo, dos filhos, da educação dos filhos, dos afazeres domésticos, enfim. Mulher é precioso. E mulher tem um lugar especial no coração do meu e do teu Pai. O Deus Jeová. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos a nossa primeira missionária, que foi a nossa irmã Miriam. A nossa primeira missionária na Bíblia. Nossa irmã Miriam, uma garotinha, né? Louvado seja Deus, ela já começou a fazer missão. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Logo em seguida a gente vê o nosso irmão Paulo, né? Fazendo missão. É por causa da missão do nosso irmão Paulo que eu e você está aqui. Louvado seja Deus. Porque ele veio evangelizar os gentios. Louvado seja Deus, a palavra chegou até nós. Glória a Deus, aleluia. E aqui entre nós, né? A gente adiantar na palavra. Aqui entre nós, eu não sei se os irmãos conheceram, a nossa saudosa irmã Maurina. Quem aqui conheceu a nossa irmã Maurina? Eu tive o prazer de conhecer a nossa irmã Maurina. Louvado seja Deus, uma grande missionária. Já viajara, porque ela descansa no Senhor, para vários países. Louvado seja Deus. A missão, quando ela teve lá em casa, ela disse que o que ela mais gostava de fazer era a missão na Amazônia, no meio dos índios. Louvado seja Deus, aleluia. Então, ela me deixou muita experiência. Louvado seja Deus, aleluia. Uma senhorinha já bastante idosa, cabelo branco, louvado seja Deus, mas que não parava de fazer missão. Quando ela
ela veio aqui, eu estava na casa de minha mãe, e a irmã ligou para mim, ela queria me ver, mas não teve como eu vir aqui, porque ela já ia regressar para São Paulo, e de lá ela ia viajar novamente, louvado seja Deus. Mas ela acabou não fazendo a última viagem de missão dela, porque ela veio a falecer em São Paulo. 2 meses depois que ela teve aqui. Nossa irmã Maurina foi uma grande missionária, que nos deixou um legado, louvado seja Deus. E não importa a idade, não importa o seu estudo, louvado seja Deus, faça missão. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entrar na mensagem, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu aqui fui, na Bíblia tem muitas mulheres, guerreiras, mulheres que nos inspiram, mulheres que nos encorajam, que nos animam, louvado seja Deus, a continuar, louvado seja Deus, unidos no Senhor. Mas entre todas essas, no estudo que eu peguei, uma se destacava, louvado seja Deus, e eu peguei ela para falar, louvado seja Deus, para a igreja do Senhor nesta noite. E fiquei em 1 Samuel, louvado seja Deus, aleluia, 1 Samuel 25, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Samuel 25, nós vamos ver alguns versículos, louvado seja Deus. O 18, logo após a gente vai ver alguns versículos, porque a história dessa mulher é longa nesse versículo e nós queremos ganhar tempo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Abigail, glória a Deus, amém, se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de vinho tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos passados, e os pães sobre, e pôs sobre os jumentos, louvado seja Deus. E disse aos seus moços: e diante de mim, eis que eu vos seguirei de perto, porque porém não declarou ao seu marido, louvado seja Deus. E sucedeu então, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles, e disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada me faltou de tudo quanto tenho, mas ele me pagou mal por bem. Assim se faça Deus aos inimigos, louvado seja Deus, de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tenho, até mesmo inimigo, louvado seja Deus. Vendo, pois, Abigail, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se os pés e disse: Senhor meu, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. É para Deus. Nós conhecemos, irmãos, essa história que é de Nabal e Abigail. Nabal, a Bíblia diz que era um homem rico, abastado, tinha fazendas, tinha carneiros, muitos carneiros, louvado seja Deus. Era um homem rico, louvado seja Deus. Mas era um homem também rude, um homem ruim, de coração duro. Ao ponto da Bíblia se referir a Nabal, ele levava o título Nabal, significa Baal, louvado seja Deus. Então, os irmãos veem a dimensão da dureza do
coração deste homem. Aleluia. Ele levava sobre o subtítulo do nome Baal. Baal, nós sabemos, né? O homem com uma figura ruim, representa Satanás. E assim era perdurado Nabal, de tão ruim que ele era, de coração duro, homem obstinado, de dura serviço. Louvado seja Deus, que não dava nada a ninguém. Louvado seja Deus. Ao ponto desta história se dar, por conta que Davi mandou pedir a Nabal um pouco do seu alimento para os seus companheiros, para os seus discípulos, louvado seja Deus, para aqueles que estavam ali com Davi, que é o seu exército. Outrora, um tempo atrás, aqueles homens, aqueles tosquiadores de Nabal estavam no campo, Davi estava ali com eles, e nada o povo de Davi fez aqueles homens. Louvado seja Deus. Davi chega a relatar isso para ele. Chega lá e fala isso para ele. Louvado seja Deus. Mas aquele homem não quis conversa. A frase dele foi: o que eu tenho com Davi? Quem é Davi? Para que eu pegue do meu sustento, do meu alimento e dê para ele esses homens. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê o egoísmo. Querer só para si. Eu tenho, mas é meu. Eu não divido com ninguém. E aqui não existe, no nosso meio, louvado seja Deus, não existe essa pessoa. Glória a Deus, amigo. Porque somos curados. Somos homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Curadas. Louvado seja Deus, amigo. Mas ali Nabal era desse jeito. E ele não quis socorrer a Davi. Ao ponto de quando aqueles moços levam a notícia a Davi, Davi se ira. A Bíblia diz que ele se ira de uma maneira que não era agradável, louvado seja Deus. Não era aquele comportamento que Deus esperava de Davi. Davi, nós sabemos que é um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Mas nessa hora, Davi se irou, aleluia, louvado seja Deus. Ele se irou de tal maneira porque ele nunca fez mal àqueles homens. Só fez o bem quando aqueles homens estavam lá no campo do Carmelo, no deserto, distante. Passaram semanas, meses, lá tosqueando as suas ovelhas, no meio dos soldados de Davi. Mas os soldados de Davi não pegaram uma lã daquele homem, do povo de Nabal. E na hora que Davi precisou da ajuda de Nabal negou essa ajuda. Nabal negou essa ajuda a Davi. Louvado seja Deus, aleluia. Então Davi pega os seus moços, como fala aqui, pega os seus moços, reúnem e diz assim: vamos dar cabo daquele povo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi falou o seguinte: não pouparei ninguém do sexo masculino. Aleluia, seja Deus. Aleluia. Ele disse: assim como o Senhor, eu te não pouparei ninguém do sexo masculino. Aleluia. Só que a Abigail, ela não ouviu essa frase. Ela não ouviu por ser que ela estava, onde é que ficam as mulheres nos afazeres, domésticos. Louvado seja Deus. Aleluia. Apesar da Bíblia relatar que a Abigail, ela se ocupava de tudo. Ela era uma mulher esperta, uma mulher que estava pronta para fazer todo tipo de serviço ali no palácio de Nabal, na casa de Nabal. E ela não ouviu essa frase. Mas quando o moço de Nabal ouviu ele seguiu a Davi de longe. E ouviu Davi reunir com aqueles soldados e dizer: vamos descer lá e exterminar todos. Não vai sobrar sequer um homem, nem um menino pouparei. Louvado seja Deus. Do sexo masculino não vai sobrar ninguém. Aleluia, glória a Deus. E quando aquele moço de Nabal volta e conta a Davi esta história, a Abigail esta história, louvado seja Deus, aí está. A mulher se revela, louvado seja Deus. A estratégia dessa mulher, a ousadia dessa mulher, a perspicácia dessa mulher, a inteligência dessa mulher, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A agilidade dela, ela depressa, ela sabia da
Aleluia, Deus. Ela depressa correu e pegou, como aqui relata, né? Aleluia. Glória a Deus. Vinhos, taças, pães, vinhos, louvado seja Deus. Colocou tudo ali que ela pediu. Pegou tudo em abastança, irmãos. O estudo da Bíblia diz que ela pegou tudo com bastante quantidade. Não foi um pouquinho. Louvado seja Deus. Ele correu até aquele homem. Porque certo ela pensava, vou entregar para ele, vou, né? Chegar aos pés dele, vou salvar a minha casa, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou salvar a minha família, vou salvar o meu povo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E não é diferente, não deve ser diferente na vida de cada uma de nós, mulheres que estão aqui nesta noite, louvado seja Deus. Para ouvir essa mensagem, aleluia. Devemos estar pronta, ser ágil. Você está aqui no culto de missão. Aleluia. E aqui é uma missão de Abigail. Ela teve a missão de socorrer a sua casa, salvar a vida do seu marido, do seu povo, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O interessante, irmãos, é que Abigail, ela não ouviu a frase de Davi. Ela podia pensar, né, talvez se ela chegasse a ouvir, que ele ia exterminar apenas os homens, né, e não a mulher, ia ficar agitada, mas ela se acomodar, né, com os homens dele. Nabal é homem ruim, Nabal é homem rude, louvado seja Deus. Relatos na Bíblia diz que aquela mulher, ela não casou por escolha própria, louvado seja Deus. Até porque naquele tempo, as mulheres eram casadas, né, por parentes escolherem, por outras pessoas escolherem. Então não foi escolha de Abigail casar com aquele homem rude, aquele homem ruim, aquele homem obstinado, louvado seja Deus, ao ponto de ser chamado de Baal. Mas nesta hora, Abigail correu para socorrer a sua casa e foi de encontro a Davi. Glória a Deus, aleluia. Pedi a ele que não fosse, que não destruísse a sua casa. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê o comportamento de Abigail. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 10. Aleluia, louvado seja Deus. O vento jogou aqui a minha folha da Bíblia. No 26, irmãos. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Se o Senhor te impediu de vires, não, mas um pouco antes. No 25, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressando seu coração, porque tal é ele, qual o seu nome, Nabal, qual o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Louvado seja Deus. Ele é um homem louco, irmãos, possuído de loucura, de tanto orgulho, de tanta ruindade, de tanta maldade, ao ponto da mulher e todos ali verem como louco. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E no 28, irmãos, aqui interessante no 28, que Abigail diz, ó, perdoa, pois, tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guiaria as guerras do Senhor e não tem achado, louvado seja Deus. Não é esse ainda o versículo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. As irmãs encontrarem aí, me ajudem em nome de Jesus. Acho que é o 27. É o versículo, irmãos, onde Abigail, os irmãos podem ler aí, onde Abigail chega a Davi e ela se prostra aos pés de Davi, com o rosto no pó, louvado seja Deus, e ela traz para si a culpa do seu marido. 23 e 24. 23 e 24, amém, meu Deus abençoe, louvado seja Deus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu com o jumento.
prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou na terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, meu Senhor, me seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui, irmãos, ela traz para ela como se ela fosse a culpada, como se ela tivesse feito aquele mal, como se ela tivesse negado aquela jurada. Louvado seja Deus. E se prostrou aos pés de Davi, pedindo por misericórdia, por socorro. Glória a Deus, aleluia. E não é diferente, irmãos, nas nossas vidas. Nós, mulheres, mães principalmente, eu falo aqui para mães, porque eu sou mãe, e a maioria, todas aqui são mães. Louvado seja Deus. A gente, para defender a nossa casa, nossos filhos, nossa família, a gente, como diz, move seus em terra. A gente esquece de nós mesmos, nós se rasgamos, nós se lançamos, muitas das vezes, até no perigo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente não vê o perigo, a gente não vê o que pode acontecer. Louvado seja Deus. Porque Abigail, quando foi ali até Davi vinha de encontro com aqueles homens curiosos, armados, para destruir a casa de Nabal, a casa de Abigail, destruir aquele povo. Aleluia. Ela disse: eu vou atrás, eu dou os moços na frente. Os homens iam na frente e ela ia um pouco recuada. Porém, quando ela chegou a Davi, ela observou por certo a fúria que estava naqueles homens e no olhar de Davi, ela se lançou na frente. Ela passou à frente, louvado seja Deus, e se prostrou, se jogou aos pés daquele homem. Ela não tem medo, porque para uma mulher, quando a gente vai ler toda a Bíblia, a gente vê os relatos, para uma mulher se lançar aos pés de um exército, não era fácil, ela poderia ser morta. Ela poderia ser morta. Louvado seja Deus. Mas ela não tem medo. Ela foi uma mulher corajosa. Aleluia. Para defender a sua família, defender o seu povo, defender o seu marido. Embora fosse um homem tido como um criminal, embora fosse um homem rude, um homem mau, perverso, vingativo, louvado seja Deus. Mas ela estava pronta, ela foi corajosa, ela foi disposta, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Para poder defender, louvado seja Deus. Isso são características, a Bíblia diz, de mulheres missionárias. Aleluia, glória a Deus. Nós temos também, irmãos, uma missionária, dificilmente a gente ouve falar dela. É a esposa do nosso irmão, do Davi, a nossa irmã Frida. A esposa do nosso irmão Davi, que trouxe o Evangelho, louvado seja Deus, para o Brasil. Ela foi uma grande missionária. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ela não mediu esforços para ajudar o seu marido. Ela não se poupou, irmãos. Ela não se poupou para ajudar o seu marido naquela obra, fazendo missão, ao ponto dela entrar em vários lugares, presídios, lugares que tinha lepra, pessoas leprosas, para fazer a obra do Senhor. Dela adquirir uma doença, louvado seja Deus. Aleluia. Relatos diz que ela adquiriu várias doenças, várias enfermidades. Louvado seja Deus. Mas em tudo Deus estava com ela. Mesmo estando enferma, a nossa irmã Frida não se poupou. Ela se doou, louvado seja Deus. Ela foi corajosa. Ela se entregou à obra do Senhor. E aqui não é diferente, louvado seja Deus. Devemos nos entregar à obra do Senhor. Aqui foi apresentada no jornal, louvado seja Deus, uma peça que muito me emocionou e muito falou ao meu coração, louvado seja Deus. Tudo que você faz na obra do Senhor, você está fazendo uma missão, você está fazendo para o reino, louvado seja Deus.
da sua casa, da sua saúde, salvar o seu esposo, salvar o seu filho, salvar o seu irmão, salvar a sua mãe, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Lhe capacitar na obra do Senhor. Então faça com excelência, faça com amor, louvado seja Deus. Esteja pronta para fazer, nunca diga não. Glória a Deus. Não somos perfeitos, louvado seja Deus. Não somos capazes, nós não somos capazes, mas Ele capacita. Vamos fazer a obra do Senhor, o íntimo do Senhor, tremendo, nervosos. Eu não posso, eu não consigo, eu não falo. Eu não tenho eloquência, louvado seja Deus, aleluia. Mas vá, não diga não. Vá, porque é isso que Deus quer. Deus conta comigo e com você. Aleluia.